Qual a importância da educação cristã na formação de um indivíduo? Ela dá o direcionamento de todos os seus passos para o futuro, o seu senso de identidade, de caráter e de propósito. Escola e família são ambientes formadores desse caminho. Quando andam lado a lado, começa então uma jornada que é para toda a vida. A Jornada Inspire de Educação Cristã é um currículo desenvolvido com todo o embasamento bíblico e pedagógico para que essa formação seja sólida, verdadeira e também divertida. Um material completo do ensino infantil à educação fundamental, que ensina a cosmovisão cristã de acordo com cada idade e necessidade, proporcionando às escolas, aos professores e também às famílias uma ferramenta para a vida. A Jornada Inspire existe para que cada aluno entenda que foi criado por Deus, amado por Deus, enviado por Deus para viver os propósitos dele aqui na Terra. Criatividade, aprendizado, relacionamento, serviço e liderança. Cada aluno será convidado a viver e a compreender propósitos de vida em um mundo cheio de desafios, mas também com oportunidades de transformação. Convidamos você a ser parte desse caminho para a formação da próxima geração de líderes servos excelentes. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22:6. É hora de começar a sua jornada Inspire.
Boa noite. Olá, boa noite a todos. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Compartilhem nesses primeiros minutinhos com todos o link que está aqui no nosso chat para que os seus colegas, os outros educadores estejam aqui conosco também nesse webinar. Eu sou a Andresa, muito prazer, faço parte aqui da equipe do SEI e no nosso chat vocês encontrarão algumas informações, tá bom? Temos um link do nosso grupo do WhatsApp para que vocês fiquem por dentro de todas as informações. E é neste grupo que nós disponibilizaremos esta aula, os slides dela e também o vídeo desta aula, tá bom? Então, se você aí faz as suas anotações, está acompanhando conosco toda essa série de webinar, nós já estamos no nosso 5º webinar e você quer ter acesso ao material da aula de hoje, entre no nosso grupo de WhatsApp que está no chat aqui ao lado. E também temos um cupom super especial de desconto no final para vocês, então fiquem até o final. Ele também será disponibilizado lá no chat para vocês, mas nós enviaremos também no grupo do WhatsApp. Então fiquem atentos, porque ele tem durabilidade de 24 horas. Então, para que vocês possam aproveitar esse cupom de desconto, fiquem ligados no nosso grupo de WhatsApp e aqui durante essa aula no nosso chat ao lado, tá bom? Hoje nós teremos uma aula muito legal, muito importante, um tema extremamente interessante, né? A intencionalidade confessional na prática com a orientadora Regina Spran. Ela é educadora educacional e nós estaremos hoje vivendo uma aula incrível. Vamos dar início, a Regina já está por aí. Um ótimo webinar a todos. Qualquer dúvida, nós estamos online, ativos no chat para atender vocês. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar desse tema, né, de intencionalidade confessional na prática. Então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre educação cristã, sobre como aplicar tudo isso, né, dentro do ambiente escolar, um ambiente escolar confessional. Então, meu nome é Regina, eu sou orientadora educacional aqui no Colégio Inspire. Eu dei aula, né, de educação cristã também aqui. Meu início aqui foi como professora de educação cristã e há 7 anos eu sou orientadora educacional. Desde os anos iniciais, já foi educação infantil, anos iniciais, e hoje vai até o 7º ano, mas eu já fui também até o ensino médio. Então, a grade completa aí, de educação infantil até o ensino médio. Então, vamos lá. Conversar um pouquinho sobre a intencionalidade. Eu quero começar com esse versículo que eu gosto muito, lá de Deuteronômio, que ele diz assim, que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra, que as minhas palavras sejam como orvalho, que se espalha sobre as plantas. Então, quando nós falamos de confessionalidade, educação cristã, cosmovisão cristã, é importante que o nosso ensino ele seja de uma forma constante e que ensine esse aluno de forma tranquila para que ele aprenda. Na verdade, é a nossa forma de lidar com o aluno, né? Nós já vivemos muitas situações dentro da área da educação, né? Ela já passou por várias fases. E quando nós falamos de educação cristã, de confessionalidade, nós temos que olhar esse aluno, olhar as situações como Cristo olha. Então, que fique no seu coração, que haja aí, entre você e o seu aluno, um vínculo afetivo, um vínculo emocional para que haja aprendizado. Isso é muito importante, né? Então, quando nós falamos aí de um projeto de educação cristã, ele deve considerar a necessidade de oferecer a esse aluno, né, uma visão cristã da vida. Então, é a lente que a gente coloca e vamos enxergar de uma forma cristã as situações, né? Então,
por isso, ela precisa oferecer para esse aluno recursos, né? E na linguagem de Paulo, que ele fala em Romanos 12, é necessário a gente não se conformar com os padrões mentais oferecidos pelo mundo. E hoje isso está sendo uma armadilha muito grande, né, para os nossos alunos. Mudou muito como esse aluno se comporta, o que ele ouve, o tempo de atenção numa sala de aula, por exemplo, né? Então, nós temos percebido que isso tem mudado bastante ao longo do tempo. Mas é indispensável a transformação radical por meio da renovação da mente, para que a vontade de Deus ela seja experimentada por esse aluno. Nós temos que dar essa oportunidade para ele. Então, nós temos que fornecer condições sociais, né, nas quais uma nova estrutura mental começa a ser desenvolvida. Então, ele vai pensar com as lentes do cristianismo, com a lente como Cristo pensaria, o que Cristo faria, né? E essa mudança de mente, ela não é algo instantânea, embora quando você aceita Jesus como Salvador, né? Quando você tem uma mudança, ela é instantânea, mas esse é um processo contínuo, né? Ele não é instantâneo. Então, a educação cristã, ela vai educar esse aluno, né? Segundo os valores cristãos e permitir que a criatura conheça o seu Criador. E isso é um encontro muito especial. Ele vai olhar para aquele conteúdo, seja de filosofia, de história, ele vai encontrar Deus nessa história, ele vai encontrar Deus nessa filosofia, né? E a educação cristã é toda e qualquer prática educativa que considera o ser humano do ponto de vista do evangelho. Eu vou olhar para ele como Cristo olharia. Então, toda a educação cristã ela deve ser direcionada para vivências de ensinos de Jesus, né? E aí nós teremos uma ideia do que faz parte, né, de uma educação cristã e do que não faz parte. E esse aluno ele vai aprender a entender tudo isso. E hoje, nessa sociedade globalizada, né, na pós-modernidade, que é uma característica, né, de não ter pensamento dentro de uma cosmovisão cristã, é muito complicado, né, para o nosso aluno viver nesse tempo, porque não é a prática, não é o normal. Nós estamos num mundo hedonista, egoísta, né, egocêntrico, idólatra, então, sem absolutos, né, não tem uma verdade, é tudo relativo, né, não é uma verdade correta, certa, não é uma coisa só, são vários pensamentos, né, eu posso ser o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Então, nós temos que ter esse cuidado também com os nossos alunos, né, porque os apelos da mídia para uma vida dissoluta, né, nisso que nós estamos conversando, de idolatria, de absolutos, se tornam mediadores da realidade. Então, ele vai interferir na personalidade. Então, nós temos que estar bem certos, né, do que nós estamos ensinando e fazer com que essa criança, com que esse aluno, ele cumpra o propósito que Deus deu para ele, né? O propósito que ele tem para cumprir aqui na Terra. Então, esse cristão, esse aluno, né, ele precisa entender também que o Espírito Santo está à disposição para ajudá-lo nessas dificuldades. E o educador cristão, ele deve desejar de forma ardentemente ser como Cristo para poder ensinar como Cristo ensinou. Então, isso é algo assim inegociável dentro de uma educação cristã, dentro de um colégio confessional cristão, né? No nosso dia a dia. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. O que é confessionalidade cristã, né? Então, quando a gente pensa dentro de uma perspectiva de educação centrada em Cristo, ela é o compromisso explícito de uma comunidade, né, de uma instituição ou proposta pedagógica, com a fé cristã como fundamento orientador de tudo que ela ensina, pratica e transmite. Então, como que isso vai ser? Como que isso vai se dar? Eu preciso mostrar isso. Isso tem que ficar claro. Então, a confessionalidade, ela precisa estar explícita. E o que ela faz? Ela reconhece Jesus como centro. Então, assim, Jesus é o centro da verdade, do conhecimento, da formação humana. Parte de uma cosmovisão cristã, ou seja, ela entende o mundo, o ser humano, a ética, o propósito, à luz dos ensinos bíblicos. Então, assim, dentro de uma escola confessional cristã, não faz sentido eu não praticar o que Jesus me ensina. E isso vai acontecer de forma muito natural, mas ela precisa também ser ensinada para as pessoas. Então, por exemplo, no meu caso aqui, como orientadora educacional, quando eu vou conversar com um aluno, nós precisamos mostrar, né, a situação, o erro, a atitude ou mau comportamento que ele teve à luz da Bíblia, dentro de uma cosmovisão cristã. E mostrar para ele como que seria, né? Como que Jesus faria?
No lugar, né? Jesus faria isso? Quando, por exemplo, isso tem acontecido bastante, quando meninos no intervalo seguram outro para fazer alguma, para chutar, para brigar, para discutir. Como que é isso dentro, né, dessa visão, dessa cosmovisão? Ah, Regina, num colégio cristão isso não acontece. Acontece de falar palavrão, acontece, né, várias coisas que nós tratamos todos os dias, mas tem que partir de uma cosmovisão cristã. Eu preciso olhar para os ensinos bíblicos e assume publicamente uma fé. Então, ela não é neutra, né? Uma palavra que a gente tem ouvido muito hoje, ou culturalmente cristã, mas sim de forma intencional, comprometida com essa identidade. Eu sou um colégio confessional cristão, eu trabalho dentro de uma intencionalidade confessional, né? E aí, nós temos algumas coisas para conversar aí com relação a conteúdo, referencial. Então, assim, dentro de uma educação centrada, né, dentro da cosmovisão cristã, da confessionalidade, o conteúdo não é apenas acadêmico, mas ele é formativo. O que que isso quer dizer? O objetivo não é só transmitir o conhecimento, não é só eu olhar para o meu material didático, para o meu livro, né, para o recurso que eu uso ali dentro da escola e transmitir o conhecimento. Eu tenho que formar esse aluno de forma integral. Eu tenho que olhar esse aluno como um todo. Ele tem que nos interessar como um todo, né? Intelectualmente, moralmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu preciso olhar esse aluno como um todo. Ele não pode me interessar só no acadêmico, só para ranquear o meu colégio, ou só porque vários alunos assim vão passar, por exemplo, no Enem, vão ter uma boa nota, e vai fazer com que a minha escola seja primeiro lugar na cidade, ou tenha uma boa colocação no estado, né, que você mora. Então, nós temos que pensar dessa forma. Jesus Cristo é o referencial último de verdade e sentido. É a partir dele que nós vamos fazer todas as coisas. Então, disciplinas, por exemplo, como ciências, história, filosofia, artes, elas precisam ser ensinadas em diálogo com a fé cristã, buscando coerência com os valores do evangelho. Então, quando eu vou dar uma aula de história, são aulas mais, por exemplo, para ensino médio, né, mais críticas, sociologia, geopolítica, história, geografia, ou até mesmo educação cristã mesmo, porque ela entra dentro do currículo, né? Eu tenho dentro da escola as disciplinas principais, inglês, algumas escolas têm espanhol, aí entra, né, biologia, química, física, matemática 1, 2, 3, e assim vai. Mas a educação cristã entra também como uma disciplina. E aí, a partir dela, né, nós vamos ali instruir esse aluno, mas dentro das disciplinas principais, daquelas que vão cair lá no Enem, que vai cair no vestibular, no concurso público, eu preciso olhar para essas disciplinas à luz do Evangelho. Como que eu vou explicar a questão sobre ética, sobre o que está acontecendo no mundo, por exemplo, atualmente, né? As guerras lá no Oriente Médio, o que tudo isso tem a ver? E onde Deus está nessa parte da história? Então, eu preciso ter isso para poder ensinar para o meu aluno. Há uma intencionalidade espiritual. Então, a prática educativa, né, dentro de uma cosmovisão cristã, ela vai ensinar valores para os alunos como amor, né, a compaixão, a gentileza, a justiça, a graça, o serviço, a humildade. A gente tem falado muito aqui com os nossos alunos sobre a questão de uma liderança servil, né, a liderança da bacia e da toalha, como nós temos aprendido também dentro do nosso contexto aqui de igreja, né? Então, aqui no nosso colégio, no Colégio Inspire, nós procuramos, né, professores, colaboradores, gestão, né, escolar, a trabalhar dessa forma com os nossos alunos. Então, quando nós vamos conversar com o aluno, ministrar ali dentro da sala de aula, nós sempre vamos buscar, né, inspiração nos ensinos de Jesus, abrindo a Bíblia, conversando, né, ministrando na vida dele. A educação cristã, ela também é vista como uma missão. Eu gosto de pensar que quando você é um professor dentro de um colégio confessional cristão, isso é o exercício de um sacerdócio, né? De uma vocação, porque você não vem aqui só para dar uma aula e vai embora. Você se envolve com o seu aluno, você se envolve com a história, você ministra na vida daquele aluno. Hoje eu ouvi umas 3 professoras falando para mim, Regina, hoje eu acordei pensando no aluno tal, eu orei por ele. E aí nós fizemos o atendimento para uma família, e essa professora falou para essa mãe,
você sabe que eu acordei essa madrugada e orei pelo seu filho porque eu estou preocupada com o desenvolvimento dele. Então, não é o aluno pelo aluno, não é porque estou num colégio particular ou porque é o melhor colégio. Não, eu preciso entender que é uma vocação, que eu preciso olhar aquele aluno como um ministério, né? E isso vai ajudar a formar o caráter desse aluno, o caráter de Cristo. Ele vai entender. Ah, Regina, mas pode ser que eu esteja falando e o aluno não esteja prestando atenção. Mas um dia ele vai lembrar do que você falou, um dia ele vai lembrar da oração que você fez por ele. Um dia aquela família vai se lembrar do quanto você se preocupou. Então, isso é muito importante. Nós temos isso no nosso coração, que a educação é vista como uma missão, e principalmente num colégio confessional, é como se fosse um sacerdócio. E existe uma base doutrinária definida. Então, nós não andamos, né, de olhos fechados ou por ventos aí, né, de doutrina. A confessionalidade, ela se expressa por meio de uma tradição específica, seja ela reformada, católica, né, cristã, batista, que é o nosso caso aqui, e que orienta, né, a interpretação da fé e da prática pedagógica. Então, a confessionalidade, ela precisa ter uma doutrina, seja ela qual for, né? No Brasil, nós temos vários colégios confessionais que não são só cristãos, católico, né, presbiteriano, mas isso precisa ser muito claro. Essa base doutrinária, ela tem que ser muito definida e muito clara, né, para todos. Então, aquele pai que vem conhecer o colégio, quando você vai apresentar, né, o colégio, tem que deixar muito claro que o seu colégio é confessional, né? E que você tem práticas confessionais dentro dele, como a oração, a leitura de um devocional, os cultos, né? As celebrações, o culto de abertura de início de ano, uma celebração com os pais, né? E família, a celebração, por exemplo, o retorno das férias, Thanksgiving, enfim, né? Você pode entregar, mensalmente eu faço um culto, né, com os meus alunos, ou a cada trimestre, mas isso precisa estar claro para esse pai, porque para essa família, para essa mãe, porque eles vão entrar num ambiente que talvez não seja um ambiente que ele tenha em casa. E isso acontece muito em escola confessional cristã. Não é aí mesmo que eu quero meu filho. Não é aí mesmo. Ou às vezes é o último recurso que essa família tem para aquela criança, né? Porque às vezes já passou por tantas escolas ou, né, por conta de algum comportamento disruptivo, essa é a única esperança que essa pessoa tem, né? E ver a esperança dentro de um colégio confessional. E nós estamos aqui para receber e cremos que Deus estará, né, nos abençoando e nos dando direção e sabedoria para isso. E o que é intencionalidade pedagógica? Né? Ela é um princípio de que toda a ação educativa ela deve ser planejada com um propósito claro. Então, o professor ensina, escolhe métodos, conteúdos, estratégias com objetivo formativo definido e não de forma aleatória. Então, ela é intencional. E aí, qual pergunta que eu devo fazer? O que eu quero que o aluno aprenda e se torne com isso? Porque ele vai aprender o conteúdo, muitos vão aprender o conteúdo, mas o que ele vai se tornar com isso? O que eu espero? Nós temos o hábito de dizer que os nossos alunos serão cientistas, vão descobrir cura para doenças, né, como câncer, serão engenheiros, serão até o próximo, sei lá, daqui 10 anos, o presidente da República, um político, né, decente, honesto. Então, o que eu desejo? Quando eu estou ali dando a minha aula, ministrando a minha aula, o que eu vejo nos meus alunos? O que eu desejo? O que eu quero que ele se torne? Eu quero que ele aprenda? Sim, mas ele vai se tornar o que com isso? Né? E nós temos aí, dentro dessa perspectiva cristocêntrica, né, quando ela está ligada à confessionalidade cristã, inclui a formação do caráter à luz de Cristo. E hoje a questão do caráter, ela é extremamente... Nós lidamos com isso o tempo todo, né? Quem está no ambiente escolar, que eu acredito que todos estejam aqui, nós pensamos muito nessa questão do caráter. Então, nós identificamos quando o aluno não age, né, de forma honesta, quando ele está mentindo, quando a família também, né, dentro aí de contextos, de cultura, também não está. Né? E nós somos, né, essas pessoas, esses embaixadores que vamos levar isso, levar o nosso aluno a se formar, né, ter o caráter dele formado à luz de Cristo. Então, não é apenas o que ele sabe, mas no que ele está se tornando. O que ele vai ser? Né? Às vezes a gente costuma perguntar para o pequenininho, o que você vai ser quando crescer? Né? O que você vai ser? Em que você está se tornando? E nós temos que plantar essas sementinhas aí, né, dentro
dessa criança, desse adolescente, né? E vamos lá na confessionalidade como o eixo estruturante. Então, dentro da confessionalidade, nós temos a cosmovisão cristã, o eixo estruturante, né, a confessionalidade. Então, significa que a fé cristã não é apenas um elemento estruturante dentro da cosmovisão cristã, ele é o fundamento central que organiza, orienta e dá sentido a toda a compreensão de realidade, do conhecimento da prática educativa. Então, ela tem que andar junto ali com a organização da escola, com as orientações que são dadas, precisa dar sentido a tudo que fazemos, porque assim, o exemplo arrasta. Eu vou fazer e o meu aluno vai fazer também. Não faz sentido nenhum eu falar, eu pregar, eu ensinar algo que eu não vivo. Esse é um dos grandes, vou dizer, segredos dentro de uma visão de cosmovisão cristã, num colégio confessional cristão, e que você prega isso e você deseja a transformação do seu aluno. Mas se isso não estiver também no seu coração, ela não vai ter efeito. Ah, Regina, então todos os professores precisam ser cristãos, precisam ser batistas, precisam ser presbiterianos? Nós temos professores aqui que não são, né? Todos não, alguns não são, mas eles vivem e pregam, né? Dentro dessa cosmovisão cristã. Então, o exemplo arrasta e nós temos que ter muita consciência disso. Então, o ensino, ele precisa ser com direção, com propósito, com consciência, né? Garantindo que a prática educativa, ela contribui para a formação integral do aluno, como eu falei, né? Como um todo, ele nos interessa como um todo, não só no acadêmico. Então, essa confessionalidade com eixo estruturante, o que ela vai trazer para nós na prática? Então, ela define aí o ponto de partida. Então, a realidade, ela é interpretada a partir da fé cristã. Não como uma opinião, mas com base num entendimento dentro da fé cristã, dentro da fé que é professada, né, da confessionalidade. Ela também orienta todas as áreas do conhecimento, então, as disciplinas, né, do conteúdo, as disciplinas principais, elas são compreendidas dentro de uma visão integrada, coerente com a fé cristã. Então, quando eu vou falar, né, de um tema, eu preciso trazer esse tema à luz da Bíblia. Os temas mais complexos, por exemplo, de física, de química, de biologia, eu preciso trazer à luz da Bíblia. Mesmo que eu tenha que explicar esses conteúdos, né, de forma mais humanista, porque é isso que cai no vestibular. No vestibular não vai cair que Deus criou todas as coisas. Não vai falar sobre o Deus criador. Vai falar sobre, né, a teoria do Big Bang, vai falar sobre a explosão que teve. Mas eu preciso ensinar o meu aluno nesse conteúdo, que é o conteúdo da vida, e é o que vai cair na prova, mas eu preciso deixar claro para ele que quem criou esse aluno, essa aluna, foi um Deus extremamente inteligente, extremamente maravilhoso, criativo, né? E que ama demais, e que derramou ali conhecimento, sabedoria, né? Que fez essa pessoa imagem e semelhança dele. Então, isso é muito importante dentro de um ambiente confessional cristão, nós deixarmos isso muito claro. É claro que dentro de um conteúdo, de um material, de um material didático, né, que vocês usem de um livro, pode ser que tenha, assim, temas que confrontem a nossa fé, mas nós temos que estar firme para poder rebater e explicar. Então, eu costumo dizer aqui nas entrevistas, quando eu faço com os pais, que nós vamos ensinar, sim, a teoria da evolução, nós vamos falar sobre assuntos, né, que são pertinentes ali, que vão cair no vestibular, de história, sociologia, filosofia, mas nós vamos deixar claro que quem criou todas as coisas é um Deus amoroso, criativo, e que criou, né, cada um ali de forma estrondosamente maravilhosa. Isso tem que deixar muito claro, e nós não temos que ter vergonha disso, né, de falar sobre isso. Então, isso é muito importante. Então, a área do conhecimento, ela tem que estar orientada aí dentro dessa fé cristã. Ela dá unidade ao processo educativo. Então, evita a fragmentação, né, entre conteúdo, né, ali acadêmico e valor, né, da fé, valor espiritual, porque ambos têm que estar juntos. Quando eu vou falar, né, de um assunto, de um conteúdo, eu preciso atrelá-lo à fé cristã, falar de uma forma que ele entenda dentro de uma cosmovisão cristã. Eu vou ficar pregando a Bíblia o tempo todo dentro da sala de aula, eu vou abrir a Bíblia, e vou começar a minha aula, eu posso
colocar um versículo-chave, por exemplo, dentro daquele assunto, eu vou falar sobre multiplicação na matemática, por exemplo. Então, eu posso usar o texto da multiplicação de pães e mostrar que houve uma multiplicação de 5 pães e 2 peixes. É uma conta, né, que humanamente a gente não consegue entender. Mas tem a palavra, a multiplicação. Vou falar na aula de geografia, por exemplo, vou falar sobre terrenos, montanhas, vales, deserto, areia. Eu tenho todo esse conteúdo dentro da Bíblia, né? Quando eu vou falar sobre ensinar ou falar sobre sabedoria, eu vou encontrar uma infinidade de versículos, de textos que vão trazer esses temas e eu vou poder compartilhar com o meu aluno. Ele molda critérios de verdade e ética. Então, o que é considerado verdadeiro, bom, justo, é avaliado à luz dos princípios cristãos. E aí nós vamos lá para Filipenses 4, 8, 9. Então, nós temos que pensar dessa forma aí com o nosso aluno. E ela forma, né, a identidade e propósito. Então, o ser humano é compreendido como criado por Deus, com dignidade, responsabilidade, com um propósito que ele vai cumprir aqui na Terra, né, designado por Deus. Então, é isso com relação a eixo estruturante. Quando nós vamos para como que eu faço um planejamento, né, alinhado à cosmovisão cristã? Então, quando eu penso em planejamento, eu vou planejar minha aula, eu vou planejar, né, uma reunião, uma conversa, né, que eu vou ter sobre esse assunto, vai significar que eu preciso estruturar o ensino de modo que a fé, o conhecimento, a formação do caráter caminhem junto, tendo Cristo como referência central, né? E não de forma forçada, mas integrada e coerente. Então, a chave aqui, né, não é inserir religião na aula. Eu não vou falar de religião na aula. Muitos perguntam assim: vocês vão doutrinar o meu filho na religião que vocês creem, que vocês acreditam, né? E eu sempre respondo que não. Eu não vou ensinar sobre religião, eu vou ensinar sobre o que está na Bíblia, o que está na palavra de Deus e o que esse aluno vai aprender e vai praticar no dia a dia dele, né? Então, eu vou ensinar qualquer conteúdo dentro de uma visão cristã da realidade. Então, por exemplo, o aluno está falando palavrão em sala de aula, no conteúdo aqui escolar, ou no ambiente escolar. Eu vou explicar para ele que isso não é uma coisa legal de se fazer, né? E eu vou explicar à luz da Bíblia, eu não vou simplesmente falar para ele que ele não deve falar, eu preciso explicar os motivos, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, eu preciso ensinar qualquer conteúdo dentro de uma visão cristã da realidade. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês, né? Porque eu acredito que isso exige uma outra aula para se falar. Então, eu vou pegar um conteúdo, por exemplo, de ciências aqui dentro da BNCC, que vai falar sobre os estados da água, né? Então, nós vamos estar dentro de uma habilidade da BNCC, que isso é importante também, não é porque nós somos cristãos que a gente vai fazer tudo de qualquer jeito, que eu não vou obedecer, né, as regras aí dentro de uma realidade administrativa, dentro da educação, eu preciso seguir. Então, nós temos que seguir a BNCC, então nós vamos lá para a BNCC. Então, nós vamos ter aí uma intencionalidade pedagógica. Eu vou falar sobre os estados físicos da água, a importância dela para o ser humano. E como que eu vou trazer isso para dentro de uma cosmovisão cristã? Eu vou falar da água? Fala sobre água na Bíblia? Sim, nós temos vários textos que vai trazer sobre água, né? E o primeiro ali vai estar em Gênesis 1, quando Deus fala da criação, quando ele está separando os firmamentos, que ele define, né, o que é céu, o que é o mar, faz a separação. Então, a água foi criada, vem a chuva, vai falar da chuva. Qual que é a importância da chuva hoje para nós, né? A chuva constante, aquela chuva mansa, né, do versículo inicial, ela vai trazer uma constância de chuva na terra, vai chegar no lençol freático, vai sustentar aí os rios que, por exemplo, alimentam aí as nossas torneiras, os nossos chuveiros. Então, há bastante texto que a gente possa aí conversar. Então, eu preciso preparar uma aula, né, bem dentro ali do que ele precisa aprender. Ele vai aprender sobre os estados físicos da água. Eu vou ter uma intencionalidade pedagógica com isso, mas dentro de uma cosmovisão cristã. Quem fez a água, quem criou todo esse universo, quem fez todas as coisas, quem nos dá a condição, né, de estar aqui, foi Deus. Então, o foco aqui no caso da BNCC, desse código, né, então aqui ele foca no estado físico da água, a fusão, o vapor, né, a condensação, a solidificação, e explica aí a questão eu posso explicar, né, o ciclo, né, hidrológico.
E também analisar a importância da água na agricultura, no clima, na geração de energia, nos ecossistemas, utilizando experimentos e observações dentro do cotidiano. Dentro desse código aqui da BNCC, eu tenho aqui, olha, uma infinidade de assuntos que eu posso trabalhar atrelada, alinhada à palavra de Deus, né? Eu falo da agricultura, eu vou falar de como que isso acontecia lá nos tempos de Jesus, né? A geração de energia. Hoje nós temos essa luz, né? Porque ela é gerada, né? No nosso caso aqui é hidrelétrico, mas tem outras formas também de gerar energia. Aí eu já vou para outros temas, né? De geração de energia, do sol. Então, nós temos aqui uma infinidade de temas que eu posso trabalhar dentro de uma cosmovisão cristã. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aí para o nosso aluno, né? Aqui. O princípio bíblico relacionado. Então, eu posso ir na palavra de Deus, eu posso ir lá na Bíblia e trazer qual que é o princípio, de onde tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Eu posso relacionar com o cuidado com a criação, o desperdício da água, né, que se fala tanto. Essa semana mesmo, né, domingo, comemorou o Dia Mundial da Água. Justiça, verdade, amor ao próximo, né? Por exemplo, eu estou lavando lá minha calçada gigante. Será que eu estou pensando no outro? Será que eu estou pensando que pode ser que tenha um racionamento de água, né? Então, e o que esse conteúdo vai revelar sobre Deus, sobre a criação, sobre o ser humano, né? O cuidado, qual que vai ser a parte prática disso, né? Aplicação formativa, como que esse conhecimento orienta a vida e as atitudes desse aluno? Ele vai aprender sobre a água, os ciclos da água, mas qual que vai ser a atitude diante disso? Né? O que ele aprendeu, mas também no que ele vai se tornar diante dessa informação? Isso é muito importante também. E aí, nós temos que dentro, né, dessa aula, por exemplo, falando sobre água, ter a intenção de que eles conheçam esses estados físicos da água, porque isso vai cair lá na frente no vestibular para ele, mas também o que isso ensina sobre o mundo, né? Como devemos agir diante desse conhecimento e qual é a nossa responsabilidade. Então, nós estaremos formando esse aluno para a vida, né? Para o mundo. E quando nós pensamos em avaliação? Então, nós temos aí, né, rapidamente, sobre uma aula, como que poderia elaborar uma aula para falar, né, de algo importante dentro de uma cosmovisão cristã, e quando isso, né, como que eu vou aplicar uma avaliação que é coerente com os valores cristãos? A avaliação, eu estou falando de prova, né? Como que eu vou avaliar esse aluno, se ele aprendeu ou não? E essa é uma discussão, assim, diária dentro de uma escola, né? O aluno fez a prova, não conseguiu, ou o aluno fez a prova, errou tudo, ou o aluno colou na prova, né? É uma conversa diária, né, que nós temos aqui. Mas como que isso funciona dentro de uma cosmovisão cristã? Como que eu vou olhar o meu aluno, né, num conteúdo que eu apliquei, fazendo aquela prova? Eu vou fazer a prova para punir o meu aluno, ou eu vou fazer a prova para que ele realmente seja formado naquilo, né, naquele conhecimento, naquele conteúdo? Então, não se limita a medir o desempenho acadêmico, ela busca compreender, acompanhar, promover o crescimento integral do aluno. Vem de novo aí, né? A questão cognitiva, emocional, social, moral, espiritual, né? Então, isso vai exigir de nós, né, de mim, de você, alinhar as práticas avaliativas como princípios de verdade, justiça, graça, equidade, redenção. Dentro do ambiente confessional, dentro de uma cosmovisão cristã, a palavra redenção ela é muito falada. Porque, na verdade, eu preciso olhar para o meu aluno de forma redentiva. No comportamento, dentro de uma avaliação, dentro do conteúdo que eu estou aplicando em sala de aula. Como Jesus olharia, né? Então, nós temos aí, né? Hoje, né? São 3 tipos de avaliação. Então, nós temos a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação qualitativa. Então, a avaliação diagnóstica, o que ela é? Ela vem de um ponto de partida. Então, normalmente, a avaliação diagnóstica ela é aplicada no início do ano letivo, né? Normalmente, nas escolas é assim. E assim eu vou conhecer como que cada aluno está. Então, dentro de uma perspectiva cristã, eu vou ver aquele aluno de forma única e que ele possui uma história. Pode ser que ele já seja nosso, né, já seja meu, ou pode ser que ele venha de um outro contexto escolar, diferente, talvez mais fraco, talvez mais forte, vem com uma história, né, por exemplo, de bullying, de sofrimento, de tristeza. Então, essa avaliação diagnóstica, ela vai dar esses dados para nós. Então, eu preciso
Aí, com isso, eu vou evitar comparação injusta, né? Quando eu faço uma avaliação diagnóstica, né, no início do período, eu vou ter isso. E vou valorizar cada um como pessoa. A segunda é a avaliação formativa. A avaliação formativa, ela acontece durante o processo, ao longo da aprendizagem, e o objetivo dela é acompanhar e ajustar o ensino. Então, essa acontece durante o ano, no trimestre, no bimestre, né? Como a sua escola aí trabalha. Então, e qual que deve ser o meu olhar cristão diante de uma avaliação formativa? Ela tem que ser baseada na graça e na verdade. Então, eu vou corrigir aquela prova sem humilhar o meu aluno. Eu vou fazer uma prova, elaborar uma prova, sem humilhar o meu aluno. Eu vou enxergar o erro como uma oportunidade de crescimento e não pensando que aquele aluno ou não tem capacidade ou é burro. Eu não posso pensar dessa forma de jeito nenhum. Então, eu vou considerar aquele erro como uma forma de crescimento. Né? Então, o professor ele vai chamar esse aluno, ele vai fazer uma correção coletiva, não sei, e vai trazer, olha só, vamos aprender com os erros. Vocês erraram tal questão, então vamos corrigir essa questão. Fazer o aluno reescrever aquela questão, ou fazer algo assim interessante, por exemplo, tudo bem, você foi mal, então você vai ganhar um ponto, né, de bônus, por exemplo, se você refazer essa prova para mim. Então, nós temos formas redentivas de recuperar, né, de fazer essa recuperação paralela, entre outras coisas que também a escola oferece, né. E aí, o que vai acontecer? Eu vou incentivar a perseverança desse aluno. E ele vai querer se desenvolver. Por quê? Você vai enxergar esse aluno como Cristo enxerga. A ótica vai ser diferente quando você pensar numa avaliação formativa desse jeito, né? Com as lentes da educação cristã, da cosmovisão cristã. E a qualitativa, ela faz o foco aí no desenvolvimento integral. Então, ele não avalia só o que acertou, mas como o aluno aprende e se desenvolve. Então, ela é de um todo, mas eu não vou pensar no aluno, ele acertou de 10, 12 de 12, ou 10 de 12. Não é assim que eu vou pensar. Eu vou pensar como ele aprendeu e como ele se desenvolveu. É claro, né, que hoje nós temos muito isso, o aluno quer saber, quanto que eu vou acertar? Tem 12 questões da sua prova, será que vai ser 12 de 12? Aí o professor fala assim, você é 12 de 12. Mas e tal aluno? Ele vai ser 5 de 12. Né? Não, esse não é o objetivo, para que a gente também não cause constrangimento, né? Então, nós vamos gerar, né, dentro dessa avaliação qualitativa, responsabilidade, respeito, cooperação, né? E a cultura. Então, assim, não apenas mede o que o aluno sabe, mas contribui, né, para o que ele está se tornando, né? Será que ele está agindo com justiça, com graça, com propósito, né? Ele tem um propósito naquilo? E a cultura escolar intencional, né? Dentro de uma cosmovisão cristã, ela não acontece por acaso. Precisa ser estabelecida dentro de um colégio confessional, a cultura, né, da cosmovisão cristã, ela precisa ser ali estabelecida. Então, ela não é por acaso, ela é fruto de decisões conscientes, coerentes, contínuas, que alinham tudo na escola a uma visão centrada em Cristo. Valores, práticas, relacionamentos, né? Então, não basta ter aulas com conteúdo cristão, é preciso que toda a escola reflita essa identidade onde Cristo é o centro. Então, não é só para colocar Cristo lá no seu plano de aula, né? A escola, os componentes dessa escola, né, os colaboradores, os professores, o pessoal do financeiro, da secretaria, da gestão escolar, os monitores, eles precisam refletir essa identidade, onde Cristo é o centro. E isso é algo que é um processo, né? Ele é implantado e nós precisamos ter essa mentalidade de viver isso. Então, por exemplo, você está dentro do colégio confessional, você está dando a sua aula lá, está tudo certinho dentro ali, né, da cosmovisão cristã, e aí você está na fila do mercado e o caixa está demorando, a caixa se atrapalhou, ela não consegue ali trabalhar, não consegue, estragou alguma coisa, ela não consegue passar, né, ali as compras, os produtos, e aí você começa a ter uma crise ali de, né, nervosa, começa a falar, gritar, e aí tem um aluno seu perto, vendo tudo aquilo. Né? E aí você está lá na escola ensinando, né, de forma a cosmovisão cristã, mas você não vive isso na realidade. E o pior é se essa pessoa que está no caixa, né, ou as pessoas que estão do lado te conhecerem, né? É pior ainda. Então nós temos que pensar muito sobre isso, né? E é algo que é de dentro para fora. É algo que nós vamos explicar, nós vamos conversar, mas precisa ser uma decisão, né? Uma decisão sua. Então,
A cultura escolar intencional, ela é um conjunto, né, de valores vividos no dia a dia, né, da relação entre as pessoas. Eu preciso olhar o meu colega de trabalho, o meu amigo de trabalho, como Cristo olharia, né? Se precisar pedir perdão, né, retroceder numa decisão, numa fala, isso é muito importante. Então, nós temos que ter aí clareza de identidade e propósito. Quem nós somos, para onde nós estamos indo, né, no que cremos. Isso tem que ficar muito claro dentro de um colégio confessional, dentro de uma cultura confessional, né? Então, isso vai acarretar que a missão, visão e valores sejam bem definidos, vai ter coerência, né, no discurso e na prática, porque daí não vai ter como você, né, fugir disso. E a confessionalidade assumida. Assumir que você é um colégio confessional. Ah, mas é muito difícil hoje, né? Tem muita coisa que a gente não consegue fazer direito. Não, tem que fazer tudo direitinho. Tem que assinar aquele documento tem que ser verdade lá na secretaria, aquele atestado médico. Atestado médico é um negócio, né? Todos os dias tem uma história. Às vezes a família manda a criança para a escola e a criança está doente. Ah, não, mas já está melhor já. Mas lá no atestado médico é para ficar 5 dias em casa. E aí nós temos que dizer, papai, mamãe, nós temos que cumprir a lei. Aqui está dizendo que são 5 dias que ele tem que ficar afastado. Mas ele vai perder prova, ele vai perder atividade avaliativa. Depois ele faz. Quando ele melhorar, quando ele retornar para a escola, ele faz lá na substitutiva, ou o professor dá uma outra oportunidade. Mas nós temos que cumprir o que está escrito aqui. É difícil, às vezes, dizer algumas coisas, mas elas são necessárias. Às vezes, é necessário as conversas corajosas, né? Formação intencional dos professores, não é porque é uma escola cristã que não tem que ter formação. Então, esse professor, ele precisa entender de cosmovisão cristã, planejar com intencionalidade, né? Nós já vimos isso, integrar fé e ensino e ser modelo de caráter, né? Então, ele precisa transmitir conteúdo e os valores. Conteúdo integrado, fé e conhecimento. Não separar a aula normal do momento espiritual. Não, está tudo integrado. Então, eu posso fazer um momento de devocional na minha aula? Posso. E vou já atrelar ao conhecimento, ao que eu vou aplicar? Sim, isso é muito importante. É uma coisa só. Eu não preciso separar isso, né? Cultura baseada, né? A cultura relacional baseada no evangelho. Então, isso aqui para nós, como orientador educacional, acontece o tempo todo, todos os dias. Então, como que eu vou falar com o meu aluno, baseado no evangelho, e me relacionar com ele, e ele entender ali, por exemplo, com relação ao amor ao próximo, ao perdão, ao respeito, e como que isso vai acontecer, né? E isso vai aparecer na resolução de conflito, e não só para orientação educacional, para coordenação, mas dentro da sala de aula mesmo, ali dentro da lida, do manejo do professor com o aluno, né? A resolução de conflitos, mediação, né? Disciplina escolar, relação professor-aluno e a convivência entre os alunos. Então, essa disciplina, essa cultura relacional, ela precisa ser baseada na redenção e não na punição. Já foi esse o tempo, né, de que a gente agia dessa forma com punição, mas ela precisa ser formativa, restaurativa, redentiva. Práticas institucionais intencionais. Então, eu preciso fortalecer isso, e não pode ser algo mecânico, tem que ser algo orgânico. Então, um momento devocional, ações solidárias, as celebrações com propósito, que são os cultos que eu falei, né? Então, tem que ser algo intencional, tem que ser algo orgânico, tem que fazer parte, tem que ser natural dentro desse ambiente confessional cristão. A liderança coerente, né, e exemplar. Então, como nós falamos, né, o exemplo, ele vale mais do que o discurso, né? O exemplo arrasta. Então, isso é muito importante também. E quais são os erros comuns dentro dessa prática confessional, né? O que acontece? O que pode dar errado quando temos alguns erros? Quais são os comuns? A espiritualização superficial. Então, quando é algo assim, a fé é só decorativa, por exemplo. Eu falo que eu sou confessional. Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre versículos soltos que não tem nada a ver com o tema, uma moral da história forçada em sala de aula, por exemplo, né? E o que vai acontecer com esse aluno? Ele vai perceber que é algo vazio, que não faz nenhum sentido para ele. O dualismo, separar fé e conhecimento. Eu não preciso separar, as duas coisas estão juntas, elas caminham juntas, né? A visão, ela tem que ser integrada de fé e de realidade. Moralismo sem transformação, né? Então, eu não posso reduzir o cristianismo a uma regra de comportamento. Seja bonzinho, aluno, não faça isso, não faça aquilo, né? Não fala palavrão. Eu tenho que ensinar o caminho correto dele para ele, né? Com
formação de coração e de consciência também. O porquê que ele não pode, né, falar palavrão, mostrar, né, a luz da palavra de Deus. Autoritarismo disfarçado de espiritualidade, porque Deus quer assim, ponto final, né? Falta de espaço para pergunta, eu não deixo o aluno ter o tempo dele de escuta, né? Ou a pessoa, né, que eu estou ali ministrando na vida dela. E aí vai gerar medo e não maturidade, vai gerar medo e não crescimento, né? Vai ficar algo assim, ele não vai enxergar graça nesse diálogo, nessa escuta. Falta de coerência, então assim, fala-se de amor, mas tem desrespeito, né? Fala-se de justiça, mas tem favoritismo. Nós temos que agir de forma justa e honesta, né? Com os nossos alunos, com os nossos colaboradores. Não é porque eu estou aqui, por exemplo, eu tenho uma filha aqui que estuda na segunda série do médio. Não é porque eu estou aqui que eu tenho, né? Estou, né, orientadora educacional, que eu não vou agir de forma correta com ela. Ela vai sofrer, né, as penalidades, as consequências. Esqueceu a saída livre? Então vai almoçar dentro da escola. Eu não vou liberar ela porque porque eu estou aqui dentro. Não é assim. Então nós temos que ter essa consciência, né? Isso vem com o tempo e é algo que precisa ser mesmo de dentro para fora. Confessionalidade apenas no papel. Não pode ser só propaganda, só para dizer que é confessional, mas na prática não é. Só para ter a questão de marketing institucional. Não. Ela precisa ter a fé como eixo estrutural. Confessionalidade apenas no papel. Negligenciar a excelência acadêmica. Não é porque é crente que eu vou ter uma aula fraca. São falas, né, de rigor. Então, eu preciso, porque isso vai enfraquecer a formação e o testemunho. Quando eu coloco a confessionalidade apenas no papel. Então, vai exigir de mim excelência e responsabilidade. Vai exigir desse colégio responsabilidade e excelência. E o nosso pastor, né, o pastor Carlito, diz que a excelência honra o céu e abençoa as pessoas. Quando eu estou num ambiente organizado, onde a excelência, ela grita pelos corredores, grita pelos lugares, eu vou abençoar aquele aluno, eu vou abençoar aquela família. Não preparar os professores. Gente, isso é muito importante. Nós precisamos ter professores bem preparados. Não é para cada um fazer de qualquer jeito, ou cada um faz do seu jeito. Nós precisamos ter com eles, né, para os nossos professores, formação contínua, alinhamento espiritual, clareza da visão. Isso tem que ficar muito claro para ele. Então, isso é muito, muito importante. Então, gente, nós estamos aqui, né, chegando ao fim, tem muita coisa para falar, né, quando a gente começa a falar desse tema. E eu quero deixar 2 versículos que são muito importantes quando nós falamos sobre prática, né, dentro de uma cosmovisão cristã, e quando eu falo de ensino dentro de uma cosmovisão cristã, porque eu preciso daquele que vai me dar todas as condições para poder ministrar uma boa aula, para fazer uma boa avaliação, para ministrar na vida dos alunos. Então, aqui eu tenho um texto de Filipenses 4, 8, 9, da mensagem, que diz assim: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. E de Efésios 1,17 também, que fala que peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Então, nós temos isso, nós temos as ferramentas e nós podemos colocar em prática dentro do pleno conhecimento de Deus. Que Deus abençoe cada um. Nós estamos aqui à disposição. Espero vê-los aqui na conferência Inspire, que está chegando já, né, Madu? Já tá chegando. Rê, muito obrigada. É sempre maravilhoso ouvir a Regina, gente. Eu aprendi e aprendo muito com ela. Ela é extraordinária. Vocês ficaram aqui um tempinho ouvindo ela e vocês já viram o quanto ela é incrível. Então, Rê, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo. E, gente, a Rê já começou o convite. Eu vim aqui convidar vocês para a nossa conferência. Ela está chegando dia 20 e 21 de abril. E a gente está encerrando o segundo lote. Então, eu vou convidar você a abrir o chat. A gente colocou ali o link do grupo do webinar, o link da página da conferência e o desconto, o cupom de desconto que vai ficar 24 horas disponível para você poder fazer a sua inscrição. E corre e aproveita,
porque a gente está encerrando o segundo lote, depois vai ter a mudança de lote, né? E aí o tempo já vai ter passado. Então, vocês viram aí, né, um pouquinho do que a gente vai ter na conferência. A Regina vai estar na conferência, gente, ela é maravilhosa. Eu tenho certeza que se você parar ela rapidinho, puxar ela pro cantinho e conversar um pouquinho, vai abençoar a sua vida, assim, imensamente, porque a Rê é extraordinária, como vocês puderam testemunhar aqui hoje. E mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem mais uma quarta-feira com a gente aqui. Entrem no grupo do webinar, compartilhem com colegas, né, da área da educação, amigos, conhecidos, se unam com a gente ali no WhatsApp e venham na conferência. A gente vai disponibilizar o cupom e o link para inscrição no grupo do webinar, e depois esse material também, esse material, né, que a Rê fez, vai estar disponível para vocês também. Muito obrigada, tenham um excelente fim de noite, uma excelente semana. Tchau, gente!